Bom, pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite para vocês. Nós vamos nessa aula agora falar um pouquinho sobre variação termométrica, ou seja, a variação de temperatura em cada uma das escalas, as mais populares, Celsius, Fahrenheit e Kelvin. Eu sou o professor Adriano Ferrarez, bem-vindos a essa aula. Muito bem, nós já sabemos aqui a representação de cada uma das escalas. Aqui está representada a escala Celsius com seu ponto de gelo e ponto de vapor, a escala Fahrenheit e a escala Kelvin. E agora nós vamos ver como é que se dá a variação de temperatura em cada uma dessas escalas. Então vamos considerar aqui o seguinte, entre o ponto de gelo e o ponto de vapor, na escala Celsius, você tem uma diferença de temperatura de 100 graus Celsius, entre 0 e 100 graus Celsius. Por isso que ela é chamada de escala centígrada. Na escala Fahrenheit, entre o ponto de gelo 32 graus Fahrenheit e o ponto de vapor 212 graus Fahrenheit, se tem uma variação de temperatura de 180 graus Fahrenheit. E na escala Kelvin, entre o ponto de gelo 273 Kelvin, 273 Kelvin, e o ponto de vapor 373 Kelvin, nós temos uma diferença de 100 Kelvin de temperatura. Então a gente poderia pegar aqui o quê? Pegando a variação da temperatura na escala Celsius e dividindo pela variação de temperatura entre o ponto de gelo e o ponto de vapor, é igual à variação na escala Fahrenheit, de temperatura na escala Fahrenheit, sobre a variação de temperatura entre o ponto de gelo e o ponto de vapor na escala Fahrenheit, que por sua vez é igual à variação da temperatura em Kelvin, na escala Kelvin, sobre a variação do ponto de gelo na escala Kelvin e o ponto de vapor na escala Kelvin. Essa igualdade se dá por quê? Porque nós estamos trabalhando com a mesma questão, que é a variação de temperatura entre o ponto de gelo e o ponto de vapor para cada uma das escalas. Se eu multiplico essa equação por 100, o que eu vou ter? Eu vou ter que a variação da temperatura na escala Celsius é igual à variação da temperatura na escala Fahrenheit sobre 1,8, que é igual à variação da temperatura na escala Kelvin. Ou seja, a variação de 1 grau na escala Celsius corresponde à variação de 1,8 graus na escala Fahrenheit. Para eu ter a igualdade 1 igual a 1, 1,8 dividido por 1,8. Então, se você tem uma variação de temperatura de 1 grau na escala Celsius, por exemplo, a temperatura aumentou de 14,5 para 15,5. Esse 1 grau de variação vai corresponder a 1,8 graus na escala Fahrenheit. E na escala Kelvin, 1 grau Celsius corresponde à variação de 1 Kelvin na escala Kelvin. Tá certo? Então isso aqui é a relação que existe de variação em cada uma dessas escalas. Celsius e Kelvin, é 1 para 1, por quê? Porque são escalas centígradas. A diferença de temperatura entre o ponto de gelo e o ponto de vapor é de 100 graus, ou 100 Kelvin, 100 graus Celsius ou 100 Kelvin. E você tem essa questão de 1,8 graus, ou seja, uma variação de 1 grau Celsius ou de 1 Kelvin corresponde a 1,8 graus Fahrenheit. Isso vai ficar mais claro no exercício que nós vamos resolver agora. Valeu, moçada? Tem um exercício aqui interessante, para a gente poder aplicar esse conceito de variação na escala termométrica, que é esse daqui. Uma estudante de enfermagem observa que a temperatura de um certo paciente variou num período de tempo de 5 graus Celsius, ou seja, aconteceu uma variação de temperatura de 5 graus Celsius no intervalo de tempo. Pergunta: qual que é a variação correspondente na escala Fahrenheit? É esse exercício que nós vamos resolver agora. Bom, pessoal, o exercício que a gente vai resolver é esse. Um estudante de enfermagem observa que a temperatura de certo paciente variou num período de 5 graus Celsius, ou seja, ela mediu a temperatura dele, estava 36 graus e meio Celsius, 36,5 graus Celsius, e depois ela mediu de novo, estava 41,5 graus Celsius. Ou seja, nesse período a temperatura dele variou em 5 graus Celsius. O problema pergunta: a variação correspondente na escala Fahrenheit será de... Então vamos aos dados do problema. Ele me dá a variação da temperatura em Celsius, 5 graus Celsius, e quer saber quanto que vale o valor correspondente em Fahrenheit. Fórmulas. Precisamos decorar fórmulas? Não. A única coisa que tem que guardar, o que é? São os pontos fixos da escala Celsius e da escala Fahrenheit. Tá bom? Na escala Celsius, o ponto de gelo vale 0 graus Celsius, o ponto de vapor vale 100 graus Celsius.
o ponto de gelo na escala Fahrenheit vale 32 graus Fahrenheit e o ponto de vapor vale 212 graus Fahrenheit. A diferença da temperatura entre o ponto de vapor e o ponto de gelo na escala Celsius é 100 graus Celsius. O ponto de vapor e o ponto de gelo na escala Fahrenheit, 180 graus Fahrenheit. Certo? Com isso a gente pode ter aqui, ó, variação da temperatura entre o ponto de gelo e o ponto de vapor na escala Celsius é 100 graus Celsius. A variação da temperatura entre o ponto de vapor e o ponto de gelo na escala Fahrenheit, 180 graus Fahrenheit. Tá? Tem aqui uma regra de 3, se eu multiplicar invertido, eu vou ter, ó, ΔTF vezes 100, que é igual a ΔTC vezes 180. Então, na verdade, eu teria o quê? Eu teria aqui ΔTC sobre 100, perdão, é igual a ΔTF sobre 180. Tá? Se eu dividir aqui, ó, que é 100, tá, gente? Se eu dividir isso aqui por 20, eu vou ter o quê? Que a variação da temperatura na escala Celsius dividido por 5 é igual a variação da temperatura na escala Fahrenheit dividido por 9. Beleza? E aí, se eu substituir o valor dado aqui pelo problema, que é a variação de 5 graus Celsius, o que eu vou ter? Eu teria aqui o seguinte, ó, 5 dividido por 5 é igual a variação da temperatura na escala Fahrenheit por 9. Isso dá o quê? 1 é igual a variação da temperatura na escala Fahrenheit por 9. Ou seja, 5 graus Celsius corresponde a 9 graus Fahrenheit. A variação de 5 graus Celsius corresponde à variação de 9 graus Fahrenheit, né? Que é a resposta do problema. Eu poderia aqui, ó, nessa mesma linha aqui, trabalhar com o seguinte. Vejam bem, pessoal. Eu poderia ter aqui a seguinte questão. Olha só, né? Eu tenho, então, que a variação da temperatura entre o ponto de gelo e o ponto de vapor na escala Celsius é igual a 100 graus. Como eu estou falando dos pontos fixos de uma escala termométrica que corresponde ao ponto de fusão da água e o ponto de vaporização da água, eu posso igualar. Essa variação de 100 graus Celsius corresponde a uma variação de 180 graus Fahrenheit, que é a diferença entre a temperatura do ponto de vapor e o ponto de gelo na escala Fahrenheit. Se eu divido isso aqui por 100, eu vou ter o quê? Eu vou ter que a variação de 1 grau Celsius é igual à variação de 1,8 graus Fahrenheit. Ou seja, 1 grau variado na escala Celsius é igual a 1,8 graus variado na escala Fahrenheit. Então, se a variação aqui que o problema me deu, dado o problema, foi de 5 graus Celsius, então 5 graus Celsius corresponde o quê? A variação de 5 graus Celsius corresponde a 5 vezes 1,8, que vai dar uma variação de 9 graus Fahrenheit. Resposta, né, nesses dois casos que a gente resolveu, vai ser a letra B. Valeu, pessoal. É isso aí.